Olá pessoal, aqui é o Miller Basso. Na aula anterior a gente finalizou uma revisão das principais ferramentas do SketchUp que é utilizada nessa parte de elevação 3D, enfim. Abordamos aqui a 3D Warehouse e algumas outras ferramentas de movimentação. Nessa aula eu vou ensinar vocês como importar uma planta que vocês recebam de um arquiteto, de um designer de interiores, uma planta de uma casa, do AutoCAD, aquele formato DWX. Vou ensinar vocês como importar essa planta para dentro do SketchUp e a partir dela a gente fazer o levantamento 3D dos ambientes, certo? Para vocês entenderem, eu estou aqui com a planta num arquivo do AutoCAD. Essa daqui é uma planta real de um arquiteto, uma parceira que desenvolveu aqui para uma cliente nossa. Aqui a gente tem algumas informações. Não necessariamente no decorrer do curso a gente vai modelar todos os ambientes, mas é importante a gente fazer o levantamento 3D dessa planta inteira, até para vocês entenderem a dinâmica de como funciona, fazer abertura, colocar uma porta, colocar uma janela. Nessa planta aqui, até pela quantidade de itens que a gente vai precisar pôr, vai ser bem bacana para fixar o conhecimento e eventualmente qualquer outra planta ou até mesmo uma planta mão livre que a gente tem que desenhar dentro do SketchUp acaba se tornando mais fácil a partir do conhecimento que a gente vai abordar elaborando esse projeto. Tá ok? Aqui está sendo utilizada a unidade de medida milímetros aqui no, a unidade de medida metros aqui no AutoCAD. Essa é uma informação que vocês precisam saber antes de importar, certo? Agora eu vou vir aqui para o SketchUp e vou vir aqui em Arquivos, Importar. Eu estou aqui com a planta já selecionada. Eu vou compartilhar esse arquivo com vocês, vai estar na aba de downloads aqui logo abaixo. Estou com a planta aqui, o nome dela é planta limpa, que ela veio com algumas informações, eu tirei para ficar mais leve o arquivo. Vou selecionar, vou vir aqui em opções. Importante, a gente vai desmarcar tudo que tiver marcado aqui e colocar na escala a unidade de medida que está na planta originalmente. Mesmo que a gente está usando a unidade de medida milímetro no nosso SketchUp, a gente precisa definir aqui a unidade de medida que está no AutoCAD. Okay? Então, como eu já disse antes, ela está em metro. Vou definir em metro e vou clicar em OK. E agora eu vou clicar aqui em importar. Ele vai processar aqui algumas informações, vai dar a mensagem, a quantidade de blocos, linhas, arcos e entidades que está vindo junto dessa planta. Posso clicar aqui em fechar e ele vai inserir a planta aqui no eixo central do nosso projeto. Note que ela não veio com nenhuma informação de cotas, nada, nenhum detalhamento, como está aqui no AutoCAD. Como eu disse, eu coloquei lá a planta limpa para vocês. Eu vou disponibilizar, caso vocês tenham também o AutoCAD, vocês podem abrir para verificar aqui, confirmar medidas. Mas aqui no decorrer da aula a gente vai confirmar ela. E, eventualmente, tendo uma dúvida, eu retorno aqui no AutoCAD para a gente poder confirmar qual que vai ser as medidas, enfim. Certo? Então, voltando aqui para o SketchUp. Primeiramente, a primeira coisa que a gente precisa confirmar se a unidade de medida que a gente usou para importar, ela veio configurada corretamente. Para isso, uma verificação básica que a gente pode usar. Vou pegar aqui a fita métrica. A gente sabe que normalmente aqui no Brasil as plantas ela tem como espessura da parede 150 milímetros. Então eu vou vir aqui e vou medir qual que é a espessura dessa parede. Com a fita métrica. E aqui a gente consegue ver perfeitamente que a medida dela está exatamente 150. Mesmo que a planta venha com a unidade de medida metro, no momento que ela é aberta aqui dentro do SketchUp, ela vai respeitar a medida que a gente tem como padrão do modelo, que é aquela medida que a gente definiu lá na primeira aula. Ok? A partir disso, com a planta já colocada, a gente vai começar a abordar agora o conceito dessa barra de ferramentas camada. Esse conceito de camadas também é um conceito que vem do AutoCAD, onde a gente consegue separar cada tipo de linha, objetos e informações em camadas diferentes. E no SketchUp também é possível fazer isso, certo? Como que a gente vai trabalhar? Primeira coisa que eu vou fazer, a gente tem o layer padrão, que normalmente tudo que a gente insere no SketchUp vai vir para esse layer 0, que é o layer padrão. Eu vou abrir aqui a bandeja padrão e vou fixar ela. E vocês vão ver que veio algumas informações aqui de camadas, certo?
tem esquadrias e assim por diante. Vamos remover todas essas camadas que estão aqui. Vou selecionar, clicar nesse botão menos, que significa excluir camada, e vou marcar essa opção, mover o conteúdo para a camada padrão. E dar um OK. Vou fazer isso em todas elas. Deixar apenas o layer 0. O porquê isso? A gente está movendo todas essas informações da planta para o layer 0. E após isso a gente vai criar um único layer para comportar todas essas informações da planta. Certo? Beleza. Agora aqui está tudo no layer 0. Vou clicar nesse adicionar camadas e vou dar um nome. Planta baixa. Aqui a gente vai dar um Enter para salvar. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar a planta. Ela tem que ficar toda azul. Vou vir aqui nessa barra de camadas e vou selecionar o layer planta baixa, que é o que a gente acabou de criar. E pronto. Por exemplo, vou clicar fora, não vou deixar nada selecionado, a gente vai ver que em evidência vai ficar o layer 0. Vou clicar aqui na planta, ele automaticamente vai mudar para a planta baixa, certo? O layer da planta baixa que a gente criou aqui. No momento que a gente está fazendo o levantamento 3D, é bacana que isso fique visível, certo? Mas após isso, pode ser que a gente não queira, tem algumas informações aqui, por exemplo, esses desenhos do balcão, referências de itens aqui, posicionamento de cuba, bacia sanitária, chuveiro, a gente não quer que apareça no momento que a gente está fazendo a modelagem, colocando os móveis, decorações. Por isso, a gente criou um layer para definir somente a planta baixa. Note que aqui do lado dos layers tem esse desenho do olho. Se eu clicar nesse desenho do olho, no caso aqui da planta baixa, ele vai ocultar essa planta aqui do nosso projeto. Basicamente essa é a funcionalidade. Outra coisa bacana disso, poder ocultar layers, é quando a gente está trabalhando aqui num projeto muito grande e normalmente o SketchUp fica muito pesado conforme as decorações, acabamento, enfim, materiais que a gente vai colocando. Aqui é possível a gente criar uma camada para cada ambiente. Por exemplo, aqui a gente tem uma sala e uma cozinha conjugada naquele conceito aberto. A gente pode fazer modelagem de todo esse ambiente, criar uma camada aqui, sala e cozinha, selecionar tudo que está dentro desse ambiente e colocar para essa camada. Eventualmente, eu vou, depois de projetar a sala e a cozinha, eu vou desenvolver aqui o closet com banheiro. E para não sobrecarregar o SketchUp, eu venho aqui simplesmente oculto os itens que estão dentro desse layer, sala e cozinha que a gente vai criar. E assim por diante, a gente pode criar um layer para cada ambiente. Um layer para o closet, um layer para o banheiro, um layer para esse quarto, para outro quarto, lavanderia, edícula e assim por diante. Isso tudo vai facilitar, principalmente se você não tiver uma máquina bem robusta, bastante memória RAM, uma placa gráfica bem avançada. Se você deixar tudo num layer e querer trabalhar com o SketchUp, vocês vão ver que o SketchUp vai ficar meio travado, vai começar a dar umas enroscadas na viewport na hora que você tenta, principalmente movimentar, rotacionar, fazer o pan, dar um zoom. Se ele tiver com muita coisa carregando a área de trabalho do SketchUp, ele vai começar a enroscar, certo? Essa questão de criar camadas para ambientes, objetos, enfim, é muito bacana. Isso vai facilitar o desenvolvimento de projetos complexos. Tá ok? Aqui a gente consegue ver toda a planta. E agora a gente vai fazer o levantamento 3D desses ambientes.